A teoria começa, com Kazuma e seu grupo indo visitar a Viz, e Viz fala que bom que eles vieram e que sejam bem-vindos, e Darkness fala desculpa pelo incômodo, e Aqua fala porque a gente tem que ir na loja dessa morto-vivo. Então Megumin olha pro lado e a Union estava observando, mas ela ignora, então a Union fala a Megumin viu ela então porque está me ignorando. E Megumin fala ora se não e minha rival. E a Union fala não fala isso não, então Megumin pergunta e tá errado? Então a Union fala sim eu sou sua rival. E Kazuma fala não e a demônio carmesim que eles encontraram outro dia. Então ele continua falando que rival da Megumin e desafia ela todos os dias mais. Então a Union fala que foi uma coincidência elas terem se encontrado ali mas elas vão acertar as contas. E a mesma fala vai anda logo. E Megumin pergunta aceita o que se eu ganhei todas as disputas que a ela fez. E Union fala cala a boca. E a mesma continua dizendo desculpa e fala que vai resolver isso lá fora para não criar problemas na loja, e Viz fala tudo bem, e que ela sabe que ela começou a comprar ali porque soube que a Megumin ia lá. Então Union ficou um pouco nervosa e fala que iria comprar a gargantilha, e Kazuma fala na mente então ela veio aqui só para encontrar com a Megumin, mas Darkness fala que ela pode ir na mansão deles quando ela quiser, e Union fala aí mesmo. Então a mesma fala e se ela não trouxe lanches ou bebidas, e tudo acontece como na história original, com Megumin ficando brava com Union, e Aqua pedindo chá pra Viz, e a mesma indo buscar, e Kazuma falando porque esse grupo tão barulhento o Scanor está aqui sem falar nada enquanto essas meninas fazem barulho, e o mesmo fala que ele merecia ser consolado, e Scanor que tem que concordar com Kazuma, mas Kazuma olha pro chão e vê a gargantilha, então o mesmo fala o que isso? Scanor pergunta a mesma coisa, então ele vê que um item que realiza todos e bem famoso, Scanor pergunta como uma coisinha dessas vai realizar desejos? E Kazuma fala não faço a mínima ideia, e o preço também é alto. Enquanto Megumin tava batendo na Union, Viz serve o chá pra Aqua, e a mesma fala que o chá está morno, e Viz fala desculpa, mas Darkness aparece perguntando sobre essa poção de atrair monstros. E Viz fala que se usar a poção os monstros vai perseguir ela, e Darkness fala que vai levar, e Kazuma fala então esse é um item mágico que deixa você mais sortudo do você já. E Scanor fala que parece que sim, mas você vai usar. E Kazuma fala sim, então o mesmo coloca a gargantilha no pescoço, e Viz fica assustada falando Kazuma isso é. Então Kazuma essa gargantilha, porque não era pra colocar? Então a Viz explica que isso é um item mágico que realiza todos os seus desejos, se os seus desejos não for realizados ela aperta mais, e Kazuma fala então isso é uma maldição. E Viz não, e a mesma continua dizendo que essa gargantilha é bem popular com as mulheres para se motivarem quando querem emagrecer, e Kazuma fala na mente então eu tenho que realizar o desejo sozinho, isso é uma piada. Então o Aqua pergunta qual o desejo do Kazuma. E Kazuma fala que não pensou em nenhum desejo específico, Viz fala que isso é péssimo se ele não realizar então em 4 dias, e Kazuma fala então eu vou morrer por causa de um negócio idiota de emagrecer, e Union fala que culpa dela se ela não tivesse deixa cair, e Megumin que culpa dela por ela ter ido pra cima da Union, e Darkness fala que culpa dela que Viz ficou focando nela e na Aqua, e Viz fala que culpa dela por deixar algo perigoso largado, e Scanor fala que culpa dele se ele tivesse impedido Kazuma de colocar a gargantilha, então a Viz vai até o Kazuma e fala que vai ajudar o mesmo, e as meninas e Scanor falando que também vão ajudar, mas Aqua que não é problema dela e que se ele morrer ela ressuscita ele, mas Kazuma fala que se ele morrer ele vai entrar em greve de viver, mas Aqua fala que eles vão ter que derrotar o rei demônio, e Kazuma fala que se ele morrer ela vai cuidar da si que ele pode pedir o que ele quiser até a gargantilha sair. Então Kazuma fala então você falou o que eu quiser, então tudo vai acontecer como na história original, com Kazuma deitado na coxa da Viz, falando que as coxas dela são macias e que ele gosta quando ela fica em vergonha com isso. Então Viz fala tudo bem então, e Kazuma mandando as meninas fazerem o que ele pedir. Ele mandou a Darkness fazer 100 flexões sem armadura, enquanto o mesmo olhava para ela e principalmente pros peitos dela, e Aqua fala que ele tá mandando
mandando ela fazer essas coisas só por elas serem bonitas, e Kazuma manda a Aqua comprar um pão com anchova pra ele, e a mesma vai correndo comprar, e Kazuma fala pro Escanor que ele não vai precisar fazer nada e que ele está livre. Então Escanor fala tudo bem, então eu vou treinar mais tarde eu volto, e Kazuma divirta-se e o Escanor vai treinar. Então Kazuma fala pra Megumin e pra Union que ele vai fazer um desafio para as duas, então eles falam que o rosto não tem que ficar virado pra cima. E Kazuma fala que eles fazem isso às vezes, então a Aqua chega e traz o pão com anchova pro Kazuma, mas estava só a metade, e Kazuma pergunta se ela comeu a metade. E Aqua fala eu não, e Kazuma fala que foi ela sim, a boca dela parece a de um esquilo. Enquanto isso Union estavam jogando pedra, papel ou tesoura, e tirando a roupa quando perde. Então Kazuma fala pra Aqua buscar uma bebida saborosa, e a mesma vai correndo de novo, enquanto Megumin e Union estavam disputando, e Kazuma fala que se eles empatarem 3 vezes as duas vão tirar uma peça de roupa. Então a Megumin fala pra Union que ela é rival dela e amiga e continua dizendo que ela não vai levar a sério o que o Kazuma disse, e Union fala que confia na Megumin, mas Megumin vence a disputa e Union vai pra cima da Megumin e a mesma começam a brigar e Viz pergunta se eles não têm que separar. E Kazuma fala que não pode por causa da gargantilha, e Viz fala aí mesmo. Enquanto isso Escanor estava treinando matando alguns sapos e testando suas habilidades. E o mesmo fala porque eu vim para um mundo como esse não tem muitas batalhas, na verdade não tem quase nenhuma, e as batalhas que vem eu só previso de um golpe só para derrotar, porque ninguém se compara a mim, eu que estou no topo dos clãs, eu que sou o pecado do orgulho, o grande Escanor, o humano mais poderoso de todos. E o mesmo continua falando bom, eu vou continuar treinando, e vou voltar pra mansão mais tarde, pra poder ver se conseguiram tirar a gargantilha do Kazuma. Então o mesmo continua treinando. Mais tarde Escanor chega à mansão e vê as meninas caídas no chão, e a Aqua com cara de palhaça, e Escanor fica assustado perguntando o que aconteceu. E Kazuma fala que elas fizeram o que ele pediu, e Escanor pergunta se a gargantilha saiu. E Kazuma fala que não, então Escanor fala que isso é muito ruim. Então no dia seguinte Kazuma estava vivendo uma vida de príncipe e Darkness continuava fazendo exercícios e Aqua está abanando uma pena grande no Kazuma. E Escanor foi treinar, enquanto Union vestiu uma roupa de coelha e Megumin vestiu roupa de atleta curta, e Kazuma fala e isso aproxima. No dia seguinte Darkness estava tomando banho e Kazuma estava observando ela, dizendo que ela só precisa ficar tomando banho. Enquanto isso Escanor estava lá embaixo pensando, será que esses mesmos desejos que vai fazer a gargantilha sair? E o mesmo fala, pelo que tô percebendo acho que não. Então tudo estava acontecendo com Kazuma falando pra Megumin limpar o que assistiu o anime, sabe? Mas Aqua encontra uma fonte natural, e acerta a bunda do Kazuma. À noite fala que a gargantilha ainda não saiu e que todos os desejos dele foram realizados. E Megumin fala que todos os desejos dele são pervertidos. E Escanor fala que nada funciona. Então o Aqua fala que os desejos dele não funcionam. E Darkness pergunta qual a sensação da gargantilha apertando o pescoço, e Kazuma fala para, mas Aqua pergunta se ele tem mais alguns desejos e o mesmo fala que acha que não. No terraço Union pergunta para Megumin por que ela se importa tanto com Kazuma. E a mesma fala que vai carregar ela depois de ter usado a magia, e continua dizendo que a existência dele é necessária para ela conseguir dominar a magia. E além disso aparecem uns flashbacks de quando ela era rejeitada por todo mundo até encontrar o grupo do Kazuma, e fala que vai ajudar o Kazuma não importa o que ele quer que elas façam. E Union fala que também vai ajudar. No dia seguinte Kazuma está agradecendo as meninas por ajudarem ele a realizar os desejos, mas Darkness fala que ele pode fazer algo pior com ela. E Kazuma fala que ele viveu uma vida vergonhosa, mas ele viveu cada momento com os desejos e o que resta é só um vazio. E Megumin fala que ele perdeu toda a vontade de viver. E Kazuma fala que quando ele morrer e para eles cuidarem da lembrança do Japão, mas Aqua fala espera ai, e Kazuma fala que o pão com anchova e o vinho estava uma delícia. Então todas Escanor foram e abraçaram o Kazuma. E Aqua fala que não derrotaram o rei demônio juntos. E Viz fala que não vai deixar o Kazuma morrer e que ele pode pedir o que ele quiser.
e Kazuma fala que é assim que ser consolidado, e Kazuma fala que vai pedir desculpa por algumas coisas, e Kazuma fala pra Megumi que quando ele carregava ela ele tentava sentir os peitinhos dela, e ele fala pra Yunion e Viz que ele só ficava focando nos peitos delas, e Kazuma fala pra Darkness que quando eles começaram a viver ali ela era basicamente peitos, e ele fala pra Aqua que nos estábulos ele tentou se apaixonar por ela mas ele não conseguiu, e Kazuma fala pro Escanor que só pede desculpa por não ter ajudado em nada nas batalhas e por não ter acreditado muito que ele tinha todo aquele poder. Então o Aqua fala pra ele não desistir. Então a gargantilha cai no chão, e Kazuma se lembra que o desejo dele ser consolado. Então as meninas ficam em choque e nervosas ao mesmo tempo, e Aqua fala porque ele não coloca a gargantilha de novo mas Escanor fala que infelizmente eu não posso fazer nada. Kazuma desculpa. Então no Vida Após a Morte, Eris faz um pedido proc bobo como esse, e Kazuma fala que não tem nem desculpa. Fim da parte 11 temporada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa o gostei, se inscrevam no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos. A parte 1 da 2 temporada em breve. Valeu, falou.